agradecido, em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. É muito frio, né? Só o vovô ali que está coração aquecido. Não, o neto pulando agora. Neto pulando. Se cuida, Maria. Irmãos, eu tenho há algum tempo meditado e eu acho que chega um tempo na nossa caminhada com Deus que nós precisamos parar e pensar um pouco sobre a forma como nós vamos andando. Não sei se já aconteceu com você alguma vez, isso comigo de vez em quando acontece. Dependendo das vezes, acontece com muita frequência, de você sair de carro da tua garagem e sair para um lado que não era o lado que você queria ir. Então, eu moro ali aqui do lado, na Rua Itaboraí, eu tenho dois lados para ir, para a direita e para a esquerda. Algumas vezes, o caminho que eu vou, eu tenho que pegar a esquerda, algumas vezes a direita. E como a maioria das vezes eu saio para a esquerda, é muito comum eu sair para a esquerda, sendo que eu tinha que ter virado para a direita. E é muito comum chegar aqui no meio da Rua Guiratinga e descobrir que não era para cá que eu tinha que ir, mas era lá para baixo. E aí a gente pensa assim, onde está a minha cabeça, né? E às vezes eu fico bravo comigo, nossa, onde está a minha cabeça? Mas a gente às vezes funciona no que a gente fala brincando, nosso piloto automático, né? E muitas vezes nós caminhamos a nossa vida no nosso piloto automático. Ou como diz o cantor popular, nós vemos a vida de gado, né? Nascemos, crescemos, engordamos e morremos. E vamos caminhando na nossa vida sem perceber direito. E o tempo passa muito rápido. Ontem nós fomos no aniversário do nosso sobrinho da Liana, né? Filho do irmão dela, e estávamos comentando, puxa, com a sogra dele, nossa, assim, já passou um ano, né? E o tempo passa muito rápido e as coisas vão indo. Hoje é domingo, daqui a pouco a gente não vai prestar atenção, vai ser domingo novamente. E você acorda de manhã, quando você se dá conta, você está de noite. E a gente corre o risco, na nossa caminhada com Deus, da mesma coisa. Nós já somos crentes, nós já somos filhos da graça, nós já somos pessoas abençoadas, nós já temos a promessa da vida eterna, nós temos um Deus, temos certeza absoluta pelas experiências que nós temos, que Ele caminha com a gente, que Ele não vai nos deixar na mão, que Ele sempre vai estar conosco, mesmo que em alguns momentos a minha percepção não seja essa. Mesmo que em alguns momentos eu me sinta tão distante, ou eu não sinta que Deus esteja tão perto de mim assim, ou que as respostas que vêm dos meus pedidos não são aquelas que eu gostaria que fosse. Eu tenho certeza disso, não duvido, mas há momentos, querido, que nós simplesmente vamos caminhando baseado nisso. Domingo de manhã eu vou na igreja com um frio lascado que está hoje. Alguns talvez não conseguiram força suficiente para sair debaixo da coberta. Mas os irmãos estão aqui, fizeram esse esforço porque, com certeza, creem no Senhor Jesus Cristo, amam a Deus. Mas muitas vezes nós vamos caminhando a nossa jornada como quem apenas está esperando chegar ao fim dessa etapa da vida para ter a eternidade. Agora, se nós pensarmos assim, queridos, a eternidade, desculpa a expressão, mas é um pé na ideia, né? Porque o que nós vamos ficar? Não, lá no céu vai ser tudo diferente. A gente vai ser dura se já estivesse muito longe, né? Mas às vezes nós
estamos andando e fazemos as coisas automaticamente. E eu quero convidar os irmãos a meditar comigo nessa manhã sobre algo que tem inquietado o meu coração. Comentei semana passada que era para ser a mensagem da semana passada, mas por alguma direção de Deus no meu coração nós falamos sobre a questão das tentações, que são a questão dos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós, isso a gente sabe, decora e salteado, a gente diz para todo mundo: Deus tem um plano para a sua vida, Deus ama você e quer fazer da sua vida algo especial, Deus tem algo além do que você tem vivido, o projeto de Deus para a sua vida é muito mais do que isso. Mas a questão que tem vindo no meu coração: quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Dizem que quando você chega ali na curva do que vai passando os 50, eu estou passando e já os 50 vão ficar para trás. Dizem que essa é uma fase que você tem que dar uma retomada, dar um up na sua vida e pimba, dar uma chutada para a segunda fase, né, da sua vida produtiva, da sua vida adulta. E não mais com a mesma força que você tinha quando você começou a primeira esticada, no vigor em que você enfrenta tudo que tiver e faz tudo que tem que fazer. Eu falo, não sei se falei na mensagem, falei brincando para o pessoal da fala japonesa, falei assim: eu continuo gostando de jogar bola como eu jogava bola quando era molequinho. A diferença é que a bola vem, eu olho para ela e digo assim: essa bola eu não vou chegar. O cara vem com toda a vontade para me driblar e eu quase que saio: pode ir, não vou dividir com você. E quando era mais novo, a bola pingava, podia estar do outro lado, a gente entrava quebrando tudo. Agora a gente escolhe: essa não vou não. E quando erra, todo mundo fica abraço e diz assim: calma, meu filho, é a natureza, a perna está dura, eu virei aqui, mas ela foi para lá, né? Paciência. Não deixa de gostar, não deixa de ter o mesmo prazer, mas não consegue fazer tudo, mas faz algumas coisas com mais eficiência, visualiza algumas coisas melhores. Mas a parte, o fato de estar aí, eu tenho sentido na minha vida que eu preciso reavaliar o que Deus realmente quer da minha caminhada pessoal com Ele, ministerial. E isso tem sido um desafio muito grande. Deus, quando eu me propus a pensar nessas coisas há um tempo, Deus tem me inquietado em muitas áreas, tem me questionado, e muitas coisas nós não gostamos de ser questionados, nós não gostamos que nos encoste na parede. Mas nesse processo Deus vai nos lembrando de coisas que nós entendemos ser importantes e que, sem nós percebermos, nós vamos deixando para trás. Resgatar propósito de Deus, conhecer os propósitos de Deus, significa muitas vezes resgatar coisas que Deus já nos revelou, que Ele gostaria de ver acontecer nas nossas vidas. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9 ao verso 14. O parágrafo todo é maior, eu vou me ater nesses versículos, por isso vou ler somente esses. O contexto, o apóstolo Paulo está falando da relação da sabedoria humana com a sabedoria divina, e está dizendo que a mensagem que ele levou aos coríntios não foi uma mensagem baseada em sabedoria humana, para que a fé daqueles irmãos da igreja de Corinto não fosse baseada em sabedoria humana. E ele vem comentando sobre essa questão maravilhosa da sabedoria de Deus, e ele chega nesse versículo 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito
a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele habita? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque elas se discernem espiritualmente. A primeira coisa sobre os propósitos de Deus está no versículo 9. O apóstolo Paulo, fazendo uso de uma referência que não é 100% o que está escrito aqui, de Isaías 64, versículo 4, ele diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou, nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Paulo está querendo dizer para nós nesse versículo 9 é que os propósitos de Deus são tremendos e inimagináveis. Aquilo que Deus quer para cada um de nós são coisas tremendas e fora do alcance do entendimento do ser humano. Salmo de número 25, verso 14, o salmista diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esse versículo é lindo. Deus reparte com aqueles que o temem a sua intimidade e dá a conhecer a sua aliança. Essas são as pessoas com as quais você reparte a sua intimidade. São todas as pessoas, qualquer pessoa que existe por aí, você abre a porta e diz: pode entrar e conhecer tudo que tem aqui. São todas as pessoas que você conhece, você vai abrindo seu coração, contando tudo o que está acontecendo. Não. Nós não repartimos a nossa intimidade com qualquer pessoa. Nós repartimos a nossa intimidade com pessoas especiais na nossa vida, pessoas que nós amamos e que nós sabemos que nos amam e que vai ter um interesse maior pelas nossas coisas. E que não vai pegar aquilo que nós falamos, jogar no chão e pisar em cima e chutar para fora ou desprezar. O Senhor convida a mim e a você para nós participarmos da sua intimidade. Mas Ele diz que isso é reservado para aqueles que o temem, para aqueles que vivem numa relação de santidade, de temor, de respeito. Agora me chama a atenção demais que Deus, ao nos convidar para participarmos da sua intimidade, Ele diz que nos dará a conhecer a sua aliança para conosco, os seus acordos, os seus propósitos, os seus planos e projetos para a nossa vida. E Paulo, citando esse de Isaías, ele diz que são coisas tremendas e inimagináveis. Coisas que excedem o nosso entendimento, coisas que nossa mente não pode imaginar. Eu falo brincando que esse versículo é muito lindo, maravilhoso, eu amo esse versículo, mas o problema é que o meu olho vê de vez em quando coisas, meu ouvido escuta e o meu coração sente, e nem sempre são essas coisas tremendas que Deus tem preparado. Às vezes eu começo a enxergar, ouvir e sentir coisas que não são exatamente as coisas que Deus quer, porque eu tento discernir esses propósitos por mim mesmo e pela minha percepção humana. E às vezes o que meus olhos veem, meus ouvidos ouvem, meu coração sente, não é coisa tão tremenda. Às vezes eu vejo só dificuldade, às vezes eu vejo entraves, problemas, às vezes eu tenho dificuldade de perceber como é esse caminhar tão tremendo que Deus tem. E às vezes eu vejo isso na vida de pessoas que passam por sofrimentos e lutas e nós não conseguimos explicar. A
coisas que nós não conseguimos entender. E nessas horas nós ficamos pensando, onde estão os propósitos tremendos de Deus? Bom, esse texto só diz que elas são tremendas e inimagináveis. E eu queria te dizer que os propósitos de Deus transcendem aquilo que a gente pode imaginar. Quando, em julho agora, nós celebramos quantos anos na nossa denominação? 88 anos de história da nossa igreja. Eu fico imaginando que quando Deus falou o coração do missionário, nosso pioneiro, naquela época evangelista, Raquel Munobi, quando orava pelos seus compatriotas, amigos que estavam vindo para o Brasil, e ele dizia: Deus, estão indo para uma terra que ninguém fala a língua deles, quem vai falar de Jesus para eles? E ele diz: Senhor, envia pessoas. E o Espírito fala no coração dele: vai você, meu querido. E ele então se apresenta para o líder da igreja, o bispo Acada, e diz assim: Deus está me falando para ir para o Brasil. E ele diz: arruma uma mala e vai, meu filho. Com a cara e coragem, só isso. Eu tenho certeza que quando ele tomou essas decisões, ele tinha em vista que Deus falava no coração dele. Deus dizia assim: chega aqui, ó, meu amigo Monobo, eu vou conversar com você. Eu estou querendo levantar uma igreja que vai chamar a Igreja Evangélica Onde do Brasil, e vai ser uma igreja muito interessante lá no Brasil. E eu vou construir, ela vai estar em vários lugares, vai ser uma igreja boa. E eu quero que você vá lá levantar essa igreja para mim. Ele não estava pensando nisso. Ele estava pensando que tinha pessoas que precisavam ouvir do amor de Jesus. E ele queria fazer parte do propósito de Deus. Às vezes nós queremos entender quão tremendo e quão imaginável é o que Deus quer fazer. Mas os convites de Deus sempre são tão estranhos. Eles não são muito claros. Como disse o Gilberto, não sei se ele falou numa mensagem aqui na igreja ou numa conversa em particular, alguém disse para ele assim: isso aí é radical, pastor. Ele disse assim: radical era com Abraão, que Deus mandou ele para um lugar que nem sabia onde que era. Disse que ele ia ter tudo aquilo lá, e ele teve uma caverna que ele comprou. Isso é radical. Radical é ele ter saído para um lugar que nem sabia onde que era. Ele não tinha em mente. Quando Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação, ele teve com muito sufoco um filho. Um filho da promessa. Propósitos tremendos que nós não podemos entender. E assim tantas histórias de pessoas que tomam pequenas decisões, e essas decisões, por se alinhar aos propósitos de Deus, ela não imagina quão tremendos seriam esses propósitos, esses planos que Deus tem preparado. E eu queria te dizer, querido, Deus tem algo especial, não é só uma frase de feito, de destaque. Eu quero te dizer, rapaz, isso daí é inimaginável, isso é uma coisa tremenda que excede a nossa capacidade de ouvir, de enxergar e de sentir. E se nós não entendermos que isso é o que Deus quer, nós vamos ficar se satisfazendo com merreca, nós vamos ficar brincando de sentir, de ouvir, de ver coisas que não são necessariamente o que Deus quer. E aí nós vamos passar a vida aqui como vida de gado, mas lá no céu vai ser diferente. Lá no céu eles vão estar lá no fogo do inferno queimando, e nós vamos estar lá na boa, nos braços de Abraão. Não, queridos, Deus tem planos e propósitos tremendos para a nossa vida, de ser uma vida que vale a pena a ser vivida e que faça a diferença na vida de outras pessoas. Isso Deus convida a mim e a você a fazer. Não uma vida que nós vamos levando, para chegar alguma hora
e terminar ela. Deus quer muito mais que isso. Agora, a grande pergunta é, beleza, eu concordo com isso, eu não duvido, mas como é que a gente vai experimentar esse negócio? Essa é a minha pergunta para mim mesmo. Ótimo, Edu, você acredita assim, mas como você vai experimentar isso? Bom, o texto fala de duas coisas aqui que são essenciais. Primeiro no versículo 10, no verso 10 para frente, mas no 10 em especial. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. No verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, sem o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. No primeiro plano, ele está falando do projeto de Deus da salvação, dos propósitos maravilhosos de Deus iniciam e passam pelo grande momento que é a minha, a sua experiência de salvação. Ele está dizendo que os propósitos de Deus são revelados por meio do Espírito Santo. E no contraste que ele está dizendo aqui, verso 13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós não vamos discernir isso do ponto de vista da sabedoria humana, mas nós vamos discernir isso através da nossa vida de comunhão pessoal com o Espírito Santo de Deus, de nós experimentarmos com mais intensidade aquilo que nós recebemos de bênção todos os domingos. No final da bênção é dito o quê? E a comunhão, a bênção, a unção do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Nós vamos experimentar isso na medida que nós mergulharmos intensamente numa vida de comunhão com o Espírito Santo, de dar espaço e liberdade. Ezequiel capítulo 47, se não me engano, é aquele texto em que o Espírito leva Ezequiel e ele começa a medir as águas que estão jorrando a partir do altar, e ele começa a andar e medir as águas dá na canela dele, depois dá no joelho dele, depois dá na cintura dele, dá aqui e uma hora encobre. Aquela figura exemplifica claramente o que é o mergulhar na questão do Espírito Santo. Se eu puser o pé na água, eu estou na água, só que daquele jeito eu ando para onde eu quiser. Eu comando meus movimentos. A água está na minha canela. Eu estou na água, eu estou no Espírito, pastor. Eu estou no Espírito. Olha só aqui, ó. Às vezes nós permitimos que o Espírito venha um pouquinho mais. Tá, eu estou no Espírito, pastor. Olha só. Às vezes a gente permite um pouquinho mais. Eu continuo no Espírito. Às vezes um pouco mais. Mas ainda é a gente que comanda os movimentos. Aquela figura nos mostra que realmente nós vamos experimentar a questão do Espírito Santo quando nós permitimos que Ele nos leve e nos mova conforme a sua direção. Não mais nós comandando, mas Deus comandando por meio do Espírito. Essa figura de receber a revelação dos propósitos tremendos de Deus por meio do Espírito Santo só é possível se eu e você nos atirarmos por completo. Se nós não mergulharmos no Espírito, nós vamos entender parcialmente os propósitos de Deus. Nós vamos satisfazer com coisas parciais. Você já foi num rodízio de carne? Nos melhores não é assim não, mas tem um rodízio de carne que você vai, você senta na mesa, o cara começa a trazer um monte de coisa. Só que ele nunca traz a nobre, né? Traz só as pelancas, traz aquelas coisas bem gordurosas. Aí você come, a hora que chega a picanha, você já está meio assim, desce um pedaço aí, né?
Mas tem uns espertos que dizem assim, não, só tira uma lasca agora. Cadê a picanha? A hora que chega, pronto, pode cortar de cima e embaixo aí, né? Sabe, às vezes a gente se contenta com o que é muito pequeno, o que é pouco. E Deus às vezes quer nos dar algo muito maior. E a gente fica com a água na canela e quer ter o controle. E se satisfaz com aquilo que não é o cerne do propósito de Deus. Mas Deus é muito bom. De vez em quando Ele solta a água mais forte, aí nos derruba e arrasta na marra. Você já vivenciou isso? Uma ocasião nós estávamos em um retiro e uma pessoa assim, bem racional, e as pessoas começaram a orar e algumas pessoas foram caindo. E esse rapaz pediu oração e pensou assim, eu não, esse cara não vai me empurrar para eu cair, eu não vou entrar nessa onda dessa emoção aí, eu não vou cair não. E ele foi lá orar, e quando esse pastor pôs as mãos para orar, não encostou nele, ele catapina, caiu. Daí ele pensou assim, o cara me empurrou, eu não vi, eu vou levantar. E ele não conseguia levantar. Ele não conseguiu. Tentou uma, tentou duas, daí ele falou assim, tá bom Deus, eu fico aqui. Vai Espírito Santo, fala comigo. Sabe, queridos, às vezes Deus é muito misericordioso e Ele derrama uma enxurrada sobre a gente, de modo que mesmo que a gente está com água na canelinha, a gente não consegue controlar e a gente é levado. Mas esse não é o padrão de normalidade. Deus quer que a gente mergulhe no Espírito e não fique esperando, na hora que vier aquela chuva abundante, aí eu vou me molhar por completo, pastor. Eu preciso de uma coisa assim. Mas não é esse a rotina. E eu queria te dizer que nós temos que resgatar na vida das nossas igrejas, no movimento Holiness, aquilo que sempre foi a essência do movimento Holiness, que foi ser guiado pelo Espírito de Deus. Olha a história dos homens que moveram essa denominação. Olha a história dos homens que antecederam antes dessa igreja existir. Olha a história desses homens que vêm nessa linha teológica que nós chamamos Holiness. Eles não deixaram grandes tomos teológicos, grandes literaturas para nós discutirmos teologicamente algumas coisas. Mas eles deixaram biografias de coisas que Deus operou através da vida desses homens, que simplesmente disseram, eu vou mergulhar por completo, e experimentaram o propósito de Deus. Tenho certeza que quando John Wesley experimentou naquele dia 24 de maio de 1739, 38 ou 39, lá na rua Aldersgate, que ele diz assim, o meu coração foi estranhamente aquecido, e eu experimentei a graça de Deus como nunca antes. Ele não pensava, agora eu vou acabar com essa igreja anglicana aqui, que é toda corrompida, e eu vou começar uma igreja, aliás, eu já vou declarar que ela vai chamar a igreja metodista, e ela vai alcançar o mundo, e essa família vai se desmembrar em outros nomes, inclusive um deles vai chamar Holiness, e eles vão estar lá no Brasil. Quando ele mergulhou nesse negócio, ele não pensou nada disso. Ele pensou que aquilo tomou o coração dele de uma maneira que ele não podia mais deixar de falar disso para as pessoas. E ele começou a falar com todo mundo, e o pessoal falou assim, aqui na igreja você não pode falar mais isso. Então, tudo bem, eu falo lá na rua. Igreja nenhuma podia recebê-lo mais. E ele saiu para falar na rua. As pessoas de classe mais abastada não queriam ouvi-lo, porque aquele discurso era muito agressivo para elas. Então ele foi falar para os pobres mineradores que estavam morrendo nas minas de carvão, e para as pessoas que estavam sendo exploradas pelo início da Revolução Industrial. E ele começou a falar desse amor inflamado de Deus. E aquilo foi revolucionando o seu país, a Inglaterra. Aquilo ultrapassou barreiras. Ele simplesmente mergulhou naquilo que o Espírito queria fazer, e o Espírito operou. Isso foi Wesley.
Mas há tantas pessoas que não são Wesley, mas que experimentam na sua vida pessoal o projeto de Deus, que é tremendo. Não é pela amplitude, mas é pelo fato de você e eu experimentarmos. Ora, tudo bem, eu preciso mergulhar no Espírito, mas e daí? Como que eu vou fazer? Verso de número 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. São loucuras, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se eu e você, que não somos homens naturais, mas somos pessoas espirituais, que nascemos do Espírito de Deus, tentarmos discernir esses propósitos revelados pelo Espírito de Deus, de modo natural nós não vamos entendê-los, porque eles só se discernem espiritualmente. Ou seja, você só vai conseguir entender isso através da sua vida de comunhão pessoal. Quando o Espírito Santo, no qual você está mergulhado, ele vai te dar entendimento do que ele quer. E há tantas experiências que cada um de nós tem com Deus, quando o Espírito nos leva a fazer coisas que não são muito claras. Uma ocasião eu estava orando com uma pessoa, e quando orava com aquela pessoa, Deus me falou uma coisa, fala para ela tal coisa. E eu pensei assim, o que eu vou falar? E aquilo no meu coração dizia, fala para essa pessoa essa coisa. E eu peguei, naquele momento, envolvido, não sabia se era coisa da minha cabeça, mas envolvido por aquele momento de oração. Então eu falei para a pessoa, Deus está falando isso para você. E a pessoa desandou a chorar. Ela desandou a chorar, porque aquilo fazia parte de algo tão pessoal dela que ninguém poderia saber. Não dá para entender racionalmente, só dá para se discernir espiritualmente. Há coisas que eu e você vamos começar a entender assim, olha, eu não sei por que é não, mas eu sei que o Espírito Santo está dizendo isso. Não faz o menor sentido. E quando nós começamos a viver dessa maneira, queridos, nós vamos descobrir que existe uma outra dimensão de vida, quando nós entendemos e mergulhamos na dimensão das coisas que se discernem espiritualmente. Você pode estar pensando assim, pastor, esse negócio aí é meio penteca demais, ou é meio subjetivo demais, impalpável. É verdade. Do ponto de vista racional é impalpável. Mas nessa manhã, o que eu quero te fazer, te convidar, é que você decida que não vai ficar com água só na canela, mas vai mergulhar. E como o Espírito Santo vai fazer isso? Bom, ele vai fazer. Quando nós deixarmos que ele nos guie e nos dirige, então ele começa a revelar coisas tremendas na nossa vida, coisas que nós não podemos imaginar. E eu tenho certeza que Deus quer que eu e você experimentemos muito mais do que nós temos experimentado. Eu estou repartindo entre os pastores que direção que nós temos que dar para o retiro. Já venho orando há um tempo. E eu tenho repartido entre nós pastores que o que tem movido meu coração é essa necessidade de nós resgatarmos uma vida mais apaixonada por Deus. Uma vida de uma fé mais intensa. Sabe, não só aqui. Aqui é importante, porque Deus não fez essa parte aqui só de enfeite. Mas nós precisamos resgatar uma fé mais intensa aqui também. E eu queria convidar você, pessoal do louvor, poderíamos cantar de novo essa última música, Fogo de Deus.
ou pede